Olá, galera, tudo bem? Olha aqui, nós, novamente, para falarmos sobre o nosso amado, temido e querido CPC. Hoje a gente vai conversar sobre a confecção da petição inicial, tá? A gente vem falando várias vezes, durante alguns dias aí, sobre direito material, sobre direito processual, mas cada um numa esfera. Então eu trouxe hoje um tema muito legal, que é a confecção da petição inicial. Muitos me perguntam como que a gente faz para começar a escrever. A gente começa a escrever entendendo o que a gente precisa escrever, entendendo como a gente vai escrever. E tudo isso quem traz para nós é o nosso amado CPC, tá? Então a gente vai conversar sobre petição inicial. Porém, para você chegar na confecção exatamente da petição inicial, você precisa passar por alguns passos antes, tá? Você precisa verificar algumas situações antes que faz. Depois que você verificar isso, você entender isso, a sua petição inicial vai fazer todo sentido para você, tá bom? Então, vamos começar lá passo a passo para a gente poder confeccionar essa petição inicial. Mas antes, a gente precisa verificar o que você precisa entender para poder fazer essa confecção. Vamos começar. Primeiro, você precisa entender o que é o processo. Primeira coisa, tá? O professor Marcos Vinícius Rios fala que o processo é o instrumento da jurisdição. Para que o Estado, os juízes possam aplicar a legislação ao caso concreto, nós temos uma sequência de atos que precisam ser cumpridas, tá? Essa sequência de atos é o processo. O processo tem uma sequência de atos lógica. Eu não consigo começar um processo pela contestação e depois a petição inicial. Eu preciso entender a lógica desse processo, a famosa linha do tempo que nós precisamos pensar quando a gente faz um processo. A gente vai verificar essa linha do tempo numa outra oportunidade, tá? Então, quando a gente fala em processo, a gente precisa ter em mente que ele é um instrumento, a gente precisa ter em mente o que é jurisdição e a gente precisa ter em mente essa sequência lógica que vai se formar esse processo, tá? Quem tem jurisdição é o juiz. Ele recebe essa jurisdição pelo Estado, para ele poder fazer a aplicação da lei. Então, isso é processo, tá? Diferente do direito material, que nós já conversamos numa outra oportunidade. Então, processo, uma sequência lógica que o Estado, por meio de juiz, aplica a legislação ao caso concreto. Processo. Vamos continuar. Quando a gente fala em processo, é importante a gente entender qual que é a estrutura do CPC. Às vezes a gente verifica lá que o CPC é dividido em livros, que o CPC é dividido em títulos, mas por que disso? Então é importante a gente entender essa estrutura do CPC. E agora a gente vai fazer uma coisa mega bacana que todo estudante do direito gosta, que é olhar o índice, né? Só que a gente olha o índice de forma errada, a gente precisa verificar o índice da forma correta, para o índice poder ajudar a gente. Então vamos lá. Processo, a gente sabe que ele se divide em dois. Agora, a gente tem processo de conhecimento e a gente tem processo de execução. Se alguém está assistindo esse vídeo e estava no CPC de 73, esquece aquela divisão de processo que a gente tinha lá, tá? Processo agora, conhecimento e execução. Processo de conhecimento, livro 1 do CPC, tá? Então, no processo de conhecimento, o juiz vai verificar, o juiz vai reconhecer o direito. O juiz vai dizer quem está certo e quem está errado no processo de conhecimento. É uma sentença que vai fazer análise de mérito, tá? Se ela vai fazer análise de mérito, a gente está no 487 do CPC. Agora, a gente precisa verificar que tipo de sentença nós vamos querer. Se a gente vai querer uma sentença condenatória, onde a gente tem uma obrigação, as regras da obrigação de dar, fazer ou não fazer, tá? Se a gente vai querer uma sentença declaratória, quando eu já tenho um direito, mas eu preciso que o juiz declare esse direito. Exemplo, a paternidade, eu já tenho direito com relação a ter um pai, mas eu preciso que o juiz declare que aquela pessoa é meu pai, tá? Essa sentença tem efeito ex tunc, então da sentença para trás, ou ela vai ser constitutiva. A constitutiva é meio complicado da gente entender. Por quê? A constitutiva é quando desconstitui algo. É estranho, né?
A gente não vai poder falar assim que a gente moveu uma ação para desconstituir o casamento. Então, a gente entrou com uma ação para constituir o divórcio, tá? Então, a constitutiva é para desconstituir alguma coisa. Tem efeito ex nunc e pensa sempre no divórcio, tá? Eu não tenho como mover uma ação para desconstituir o casamento. Eu vou mover uma ação de divórcio. Quando você entende esses 3 tipos de sentença que nós podemos ter, a condenatória, a declaratória e a constitutiva, você vai entender o seu pedido da petição inicial. Você precisa verificar lá que pedido você quer, a gente vai ver daqui a pouco, tudo bem? Então, vamos lá, conhecimento reconhece o direito. Aí nós temos o processo de execução, livro 2 do CPC. É quando eu vou satisfazer o direito material. Processo de conhecimento, eu vou reconhecer o meu direito. Processo de execução, eu vou satisfazer o meu direito. No processo de execução, a gente já sabe quem está certo e quem está errado, ponto, tá? Aqui a gente vai pensar apenas em valores, a gente vai apenas satisfazer aquilo que o processo de conhecimento já reconheceu. E aí a gente precisa verificar como que a gente vai fazer isso, né? CPC traz aí essas modificações também. No processo de execução, a gente tem título judicial ou extrajudicial. Então, sempre que a gente pensar em título judicial, a gente vai pensar em sentença ou decisão interlocutória. E aí a gente vai pensar em cumprimento de sentença, ok? Por que cumprimento de sentença? Porque agora nós temos um processo sincrético no novo CPC. No mesmo processo eu tenho fase de conhecimento e eu tenho fase de cumprimento de sentença. A gente não tem mais no CPC aquela questão de pega a sentença, move inovação para fazer a sentença cumprir. Não, agora tudo é feito nos mesmos autos. Processo sincrético, tá? Então eu tenho fase de conhecimento, processo de conhecimento, aí eu entro no processo de execução dentro dos mesmos autos, quando eu tenho um título judicial, tá? Uma sentença ou uma decisão interlocutória. Por esse motivo, que quando a gente fala de cumprimento de sentença, o executado ele é intimado para poder responder ao cumprimento de sentença, tá? Porque nós estamos nos mesmos autos, eu simplesmente saí do conhecimento e tenho no cumprimento. Agora, quando eu tenho o título extrajudicial, que tem linkado no 784 do CPC, a gente tem um processo novo. Então, eu preciso passar por esse processo novo de execução. Nesse caso, o executado é citado, tá? E a gente sempre vai ter processo de execução quando eu não tenho um processo de conhecimento anterior. Então, por exemplo, um contrato, tá? Um documento feito entre 2 particulares com a assinatura de 2 testemunhas. Ele é um título extrajudicial. Então, eu vou ter um processo novo para poder determinar que esse título ele é extrajudicial, para que então eu tenha a execução, tá? Então, a execução é a satisfação do direito material, é a satisfação daquilo que já foi reconhecido no conhecimento, e aí você precisa só verificar se você vai fazer cumprimento de sentença ou processo de execução. Cumprimento de sentença, eu tenho uma sentença ou uma decisão interlocutória. Processo de execução, eu tenho um título extrajudicial. Tudo bem? Vamos lá. As cautelares. Muita gente fala assim pra mim, onde já se viu, você coloca cautelar nas suas aulas, mas não existe mais cautelar. O livro da cautelar foi extinto, mas as cautelares continuam existindo. As cautelares estão junto com as tutelas, tá? Então, eu não tenho mais livro da cautelar, mas eu tenho a figura da cautelar dentro das tutelas. E não é porque ela está dentro das tutelas que ela deixa de ser cautelar, tá? Exemplo que eu trouxe, a produção de provas. Quando a gente fala de produção de provas, a gente está falando de cautelar, tá? A gente não está falando mais de tutela, a gente está falando de cautelar, tá? Então, ela sai do livro, deixa de existir o livro, mas elas entram agora dentro das tutelas. Então, a gente tem lá, tutela de urgência. Pode ser antecipada, tá? Quando o meu pedido da tutela e o meu pedido de mérito for idêntico, tudo bem? Então, eu tenho tutela de urgência antecipada. Eu posso ter uma cautelar quando o meu pedido da cautelar for diferente do meu pedido de mérito
Exemplo, produção antecipada de provas, tá? Produção antecipada de provas, ela vem por meio de tutela de urgência cautelar, tá? Tem o liminar, que é diferente de tudo isso. O liminar é uma decisão proferida antes da citação do réu, tendo em vista a importância dela, tá? Aí ela pode ter natureza antecipada ou cautelar, que é diferente da provisória, que é antes da sentença, tá? Da tutela de urgência, que é quando eu tenho um perigo de dano irreparável, de difícil reparação, e uma tutela de evidência, tá? Tutelas a gente vai conversar de uma forma mais minuciosa numa outra oportunidade. Aqui é só um resumo geral para você verificar que a cautelar, o livro dela extinguiu, mas a figura dela continua ocorrendo. Tudo bem? Então, temos a antecipada e aí a gente tem a cautelar aqui dentro. Sempre lembre que a cautelar vai ser uma tutela de urgência de característica cautelar e o pedido da minha cautelar é diferente do meu pedido de mérito lá embaixo, tá? Tô pedindo uma cautelar de antecipação de provas porque eu preciso fazer perícia num imóvel e aquele imóvel vai passar por uma reforma. Então, eu vou ter uma cautelar de antecipação de produção de provas, mas o meu mérito daquela ação é uma indenização, é uma reparação, tendo em vista algo que aconteceu na estrutura deste imóvel. Tudo bem? Então, eu tenho a cautelar ainda, não tenho mais um livro para cautelar, mas ela continua existindo dentro das tutelas, tá? Então, no CPC eu tenho processo de conhecimento e processo de execução só agora. O de conhecimento vai reconhecer um direito e o de execução vai satisfazer o direito. O livro da cautelar não existe mais, eu não tenho mais processo cautelar, tá? Eu tenho a cautelar jogada dentro da tutela agora. Pois bem, quando a gente fala em processo, a gente precisa agora pensar aonde esse processo vai acontecer, né? Às vezes a gente não tem isso em mente, eu preciso escolher aonde esse processo vai acontecer. Você precisa identificar qual que é a justiça que vai cuidar desse seu processo. Então, vamos lá. Quando a gente fala em justiça, essa daqui é a divisão do nosso poder judiciário, tá? A gente tem justiça comum e justiça federal, dois mundos. E nós temos a justiça especializada, que é um outro mundo, tá? A justiça especializada, justiça eleitoral, justiça do trabalho e justiça militar. Elas cuidam dessas matérias em específico. Então, quando a gente tem uma situação que envolve uma relação de trabalho, justiça especializada. Quando a gente tem uma questão que envolve eleição eleitoral e quando envolve militar, justiça militar. São justiças especializadas, tá? Aí nós temos a justiça comum e a justiça federal. A divisão delas é mais ou menos a mesma, a única coisa são as nomenclaturas, tá? Na justiça comum, nós temos foros e varas. Na Justiça Federal, seções judiciárias e várias. A divisão é a mesma, só mudando o nome. Na segunda instância da Justiça Comum, nós temos os desembargadores. Na Federal, a gente ainda tem os juízes federais. Lá eles não são conhecidos por desembargadores. A terceira instância de ambas é o STJ, tá? E o top máximo é o STF. Para ambas, tá? Na verdade, se você verificar aqui no exemplo que eu estou trazendo, tudo termina no STF, tá? Tudo vai acabar lá. Então, independente se é especializado ou não, a última esfera que nós temos é o STF, tá? Para você chegar no STF, a gente sabe que precisa existir uma lesão ou ameaça com relação à Constituição Federal. Não acho que o STF vai analisar fatos que ele não vai, tá? Ele vai apenas analisar se feriu a Constituição algum tipo de decisão. Tudo bem? A gente tem análise de fatos até a segunda instância ainda. Análise de fatos, de provas, a gente ainda tem. Terceira instância em diante, a gente não tem mais esse tipo de análise. A gente tem uma análise simplesmente técnica com relação ao referimento de legislação, tá? Então, quando você vai propor uma ação, você precisa verificar, primeiro, processo de conhecimento ou processo de execução. Segundo, vou precisar pedir alguma cautelar ou não neste primeiro momento. Terceiro, você precisa verificar qual é a justiça que vai cuidar
deste seu processo, tá? Qual é o juiz que vai cuidar disso? Isso é comum ser federal ou se é uma justiça especializada que vai cuidar dessa matéria. É importante você verificar para qual justiça vai para o seu processo não voltar. Tudo bem? Organograma. Procedimentos. Então, a gente tem processo, tá? Processo de conhecimento, processo de execução. E aí, a gente tem o procedimento por onde esse processo vai caminhar. Quando a gente tem procedimento, a gente tem agora só procedimento comum, procedimento especial. Tudo bem? Vamos esquecer ritos. Não existe mais rito no nosso CPC. Não existe mais rito ordinário, rito sumário, rito sumaríssimo. Isso não existe mais aqui. O que existe aqui é procedimento comum e especial. Ponto. Tá? Como identificar? Fácil. Lembra que eu falei no início dos nossos slides? Que a gente precisa aprender a usar o índice do nosso código, né? Você vai pegar o seu código neste exato momento, eu consigo ver você fazendo isso, e você vai abrir o seu código no índice sistemático. É o primeiro índice, é aquele índice que vem antes do código, tá? Abrindo o seu código, você vai lá no livro 1, título 1 do CPC. Você vai verificar lá, procedimento comum, tá? Dentro dele você vai verificar também o cumprimento de sentença. Então tá, procedimento comum. No livro 1 do título 3, você vai ver lá, procedimento especial. Aí agora é, quando vai ser comum, quando vai ser especial. Simples, fácil. Se não tiver no especial, é comum. Ponto. Ah, mas quando eu sei que está no especial? Primeiro você vai ler o índice e vai verificar se a sua ação se encaixa no especial. Segundo, você vai verificar se a sua ação tem legislação própria, tá? Tem legislação própria? Esquece, a gente está falando de especial. Eu trouxe exemplo aqui de alimentos. Alimentos tem lei própria, locação tem lei própria, falência tem lei própria. Logo, a gente está falando de procedimento especial. Por quê? Tem uma forma de tramitar própria, tá? O que não for especial é comum. E no comum, quem cria o nome da ação é você. Se você pegar o seu CPC, você não vai achar ação de indenização por dano moral. Por quê? Ação de indenização por dano moral não tem lei especial, não tem lei própria, tá? Não é informado pela legislação o nome dessa ação. Por isso, procedimento comum. Eu criei esse nome, tá? Ação de cobrança não tem no especial, procedimento comum. Então, verifica primeiro se a sua ação entra no procedimento especial. A uso capião, o divórcio, o inventário, os alimentos, a monitória, tudo isso é especial. Tem um rito próprio para ela tramitar, tem um procedimento próprio para ela tramitar. Eu tenho nome de ação que a legislação me informa, e em alguns casos eu tenho lei em específico, tá? Não entrou no especial? Comum. E aí você vai criar o nome da sua ação. E nós temos a execução de procedimentos, tá? Livro 2, título 2. A gente tem lá a execução de alimentos, quantia, obrigação de fazer ou não fazer, tá? Aí a gente está na questão de execução, na questão de alimentos. Toma cuidado com essa execução de alimentos, porque mudou 100% do que a gente tinha antes. Vale a pena dar uma lidinha nos artigos que falam dela, tá? Então, vamos voltar lá. Processo, conhecimento e execução, procedimento comum e especial, tá? Estamos começando a criar a nossa provocação jurisdicional. Vamos continuar. A gente precisa verificar também a competência, tá? O endereçamento de uma petição não é simplesmente um endereçamento de uma petição. É ali que a gente verifica qual é a competência desse juiz. Aí é muito difícil também, às vezes, as pessoas identificarem o que é jurisdição do que é competência. Então, pense o seguinte, jurisdição é aquilo que o juiz recebe do Estado para poder cuidar, para poder devolver um direito material. Isso é jurisdição. Então, todo juiz tem jurisdição. Tudo bem? Aí nós dividimos essa jurisdição em partes de competência, porque não tem como um juiz cuidar de tudo. A gente divide isso
em partes de competência. Então, todo juiz de qualquer grau, independente da justiça, ele tem jurisdição, mas ele não tem competência para poder cuidar disso. Vamos seguir o seguinte exemplo. Vamos pensar no juiz aí que está na moda, que está cuidando da Lava Jato, tá? Sérgio Moro, ele tem jurisdição. Ele é revestido de jurisdição, tá? Mas ele não tem competência para julgar uma ação da justiça comum. Porque a competência dele é federal, ok? Vamos pensar num juiz que está localizado, no nosso caso aqui em São Paulo, no Foro Central, que fica no João Mendes. Lá, o juiz tem jurisdição, a mesma jurisdição que o Sérgio Moro tem. Porém, o juiz do João Mendes não tem competência para julgar as questões que o Sérgio Moro está julgando. Porque não tem competência federal e sim apenas a comum. Tudo bem? Então, jurisdição é uma coisa, competência é outra. E aí aquele velho bordão. Todo juiz tem jurisdição, mas nem todo juiz tem competência. Tudo bem? Constituição Federal e a lei que vai te falar qual que é esse campo de competência de cada um. Agora, nós temos tipos de competência, né? Nós temos a originária, que é atribuída ao órgão jurisdicional diretamente para conhecer a situação em primeiro grau. No primeiro lugar, que são o juízo monocrático, a primeira instância, tá? Existem ações que vão para o tribunal? Tem, mas são raríssimas, são algumas exceções. A originária parte do juízo monocrático, tá? Temos a competência de jurisdição? Temos, né? A distribuição da causa entre as diversas justiças que integram o poder judiciário. Por isso que eu falei que é importante você verificar em qual justiça a sua ação vai tramitar, tá? Você precisa escolher lá qual que é a justiça. A Constituição Federal fixa a competência da Justiça Federal, tá? E das outras justiças, a gente tem lá várias legislações que vão falar com relação a isso. Então, a originária, a gente está falando lá do juiz de primeiro grau. E a jurisdição, a gente está falando da distribuição das causas das diversas justiças que nós temos. Justiça comum, federal e especializadas. Foro é uma questão de distribuição geográfica da competência, tá? Em todo o território nacional. A distribuição que acontece entre os milhares de foros que nós temos. Toma cuidado para não confundir foro com fórum, tá bom? Foro é a distribuição geográfica, fórum é o prédio. São coisas diferentes. Na justiça estadual, elas são conhecidas por comarcas. Quem define essas comarcas é a Lei de Organização Judiciária. É ela que vai determinar quem é comarca e quem não é comarca. Na federal, são as subseções. Ok? Juízo. Atribuição de competência no seio de determinado foro. Então, eu tenho o foro, que é a distribuição geográfica, tá? E eu tenho um juízo, que ele é responsável por determinada competência dentro daquele foro. Então, a gente tem lá juízo criminal, família, sucessões, cível, tá? São as diversas matérias que nós temos ali dentro. Então, a gente tem foro e dentro do foro nós temos juízo para cuidar disso. Toma cuidado para não confundir juiz com juízo, tá? Juiz é aquele que está revestido de jurisdição. Juízo é o juiz mais os seus auxiliares, tá? Temos a competência recursal, que é aquela que vai para a segunda instância, tá? De algum tribunal, para rever tudo aquilo que foi feito em primeiro grau, para rever a decisão e talvez fazer algum tipo de modificação. Tudo bem? Deixei aqui embaixo, não confunde. Foro, áreas territoriais, fórum, o edifício onde tem a sede dos órgãos jurisdicionais, comarca, que é uma divisão de território nacional, e subseções, que são as comarcas da Justiça Federal, tá? Não confunde aí esses 4 elementos. Tudo bem até aqui? Pois bem, quando a gente fala em competência, é importante também verificar as modificações, as regras de modificações de competência que a gente pode ter, tá? Então, a gente pode ter a absoluta e a relativa. A absoluta é aquela que deriva da lei e não pode mudar, tá? O Estado que determina, eu não consigo fazer nenhum tipo de modificação. Artigo 62 do CPC que fala disso.
Então, a gente tem lá a competência absoluta com relação à pessoa, matéria e função. Eu não posso mudar, tá? A lei que me obriga que seja assim. Então, a gente fala que, na absoluta, a gente tem a PMF, pessoa, matéria e função, tá? E não pode ser modificada porque ela deriva com relação à lei que te obriga que seja assim. Por exemplo, aqui com relação à matéria, ó, a matérias específicas de justiça especializada, que nem processo do trabalho. Tudo bem? Preciso verificar qual é a causa de pedido, qual é o pedido, e se for uma questão trabalhista, é só a Justiça do Trabalho que vai cuidar disso. E nós temos a relativa, que ela pode ser modificada tendo em vista uma conveniência das partes ou um benefício com relação a elas. Tá? Então, eu posso mudar. Então, com relação à relativa, o exemplo é o 46. Eu posso modificar se as partes assim quiserem. E aí, a gente tem o territorial e o valor da causa. Tá? Territorial, exemplo com relação a isso, são as cláusulas de foro de eleição. E valor da causa é quando você vai verificar se você quer que a situação seja num local ou no outro. Tá? O juizado especial civil, ele é facultativo, ele é um exemplo claro de valor de causa. Ele é facultativo. Até 20 salários mínimos, sem advogado, você pode propor ação no juizado especial. E o teto do juizado especial são 40 salários mínimos. Se a sua ação tiver 30 salários mínimos, você pode escolher, tá? Se você quer mandar para o juizado especial ou se você quer mandar para a justiça comum, tá bom? Você pode fazer essa escolha, tá? Você não é obrigado a mandar para o juizado especial. Então, a gente tem a TV, que é territorial, e valor de causa, e ela pode ser modificada por uma conveniência das partes, tá? Então, a gente já viu até aqui o que é processo. A gente viu que o processo ele pode ser de conhecimento ou de execução. A gente verificou a escolha da justiça, que ela pode ser justiça comum, federal e as especializadas. A gente verificou que a gente pode ter as questões de procedimento, tá? Procedimento, a gente vai verificar onde que essa ação vai correr. Então, a gente tem lá o procedimento com relação à execução, por exemplo. E aí, para fechar, as questões de competência, que você precisa verificar também, tá? No procedimento, a gente tem lá o procedimento comum e o especial, tá? Que você precisa verificar o seu código, onde que vai estar cada uma. Depois que vemos tudo isso, depois que entendemos tudo isso, a gente parte agora sim para escrever a nossa petição inicial, tá? E aí você vai ver que tudo que eu falei até agora faz um total link para você escrever a sua petição inicial. Artigo 319 do CPC é o seu manual de instrução para a sua petição inicial, tá? É ali que vai estar escrito o que pode, o que não pode, como deve, como não deve, tá? Vai fazer petição inicial? Pega o 319, você vai partir dali. Então, vamos trabalhar com ele. Primeira coisa, o que é uma petição inicial, tá? Petição inicial é quando a gente dá o pontapé na atividade jurisdicional. É através da petição inicial que eu vou provocar esse poder jurisdicional, que eu vou provocar o poder judiciário para ter de volta um direito meu que foi ferido, tá? É ali que tudo começa. E eu disse que o 319 é o que fala da nossa petição inicial, a gente vai tratar lá inciso por inciso dele agora, tá? Inciso 1. O juízo que é dirigida, tá? Então, a gente precisa verificar para onde vai essa petição inicial, tá? É aqui que a gente tem que verificar as regras de competência que a gente viu agora há pouco. É aqui que a gente precisa fazer a escolha da justiça. E aqui que a gente precisa verificar se o juiz é competente ou relativamente competente para poder julgar essa minha ação. Tudo bem? Então, no preâmbulo, a gente já vai pensar com relação à competência e escolha de justiça, tá? Que a gente viu agora há pouco. Como que fica esse endereçamento, perdão? Como que fica esse endereçamento, tá? Você sempre vai verificar lá qual que é o juiz que vai cuidar disso, tá? Você precisa verificar a competência com relação ao juízo, tá? Que vai cuidar. E aí, você precisa verificar a questão da localidade. Olha aqui embaixo. Quando a gente fala vara da família e sucessões, eu tô falando de competência material.
quando eu falo da localidade, eu estou falando de competência territorial, tá? Importante você fazer essa divisão. Material é aquela que vai cuidar, porque ela é especializada nesse direito material, tá? Territorial é uma questão de localização, tá? Como vai ficar o meu endereçamento? Se for para comum, doutor juiz de direito tá, aí você vai verificar competência material, competência territorial. Se for para federal, a única coisa que muda é que ele se torna juiz federal, subseção judiciária, tá? A gente não tem comarca, a gente tem subseção judiciária na federal. 2. A gente agora sim vai trabalhar com preâmbulo, tá? Preâmbulo, que muda. Agora a gente é obrigado a colocar endereço eletrônico, tudo bem? Então, no preâmbulo, eu tenho nome, prenome, estado civil, se existe ou não união estável, profissão. Essa ordem que você tem que seguir tá? Não pode mudar. Nome, prenome, estado civil, se existe união estável, profissão. Tudo bem? CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, e-mail e a localidade, tanto do autor quanto do réu, tá? Algumas observações. O autor precisa verificar a qualificação com a maior riqueza de detalhes com relação ao réu, para não ter um indeferimento sem análise de mérito, porque a sua petição foi considerada inepta. Então, coloque todas aquelas informações que você possui do réu, tá? Quando não possui, coloca qualificação não conhecida. O nome da ação precisa refletir, porque o nome da ação vem no preâmbulo. Precisa refletir o seu pedido e qual é o procedimento que você está fazendo. Que nem ação de alimentos, procedimento especial, tá? Ou se for comum, o nome da sua ação tem de ser mesmo, tem que combinar com o seu pedido, tá? Questões de legitimidade, isso é uma conversa talvez depois para uma contestação. Estado civil é necessário, tendo em vista a outorga uxória, então eu preciso informar se o autor é casado ou não, porque que nem ações que falem de direito imobiliário eu preciso de outorga. O endereço é super importante para a gente ver a competência territorial, a citação do réu, e precisa colocar as informações do advogado, tá? Então, como que vai esse preâmbulo? Nome, prenome, estado civil, nacionalidade e RG, tem um asterisco, olha aqui, ó, exigência da jurisprudência e da doutrina, tá bom? Não tá no 319, mas a jurisprudência exige que você coloque isso. Endereço, residente domiciliado, e aí tá aqui o que eu falei, ó, você precisa colocar as informações do advogado agora, tá? É importante isso. E essa ação aqui que eu trouxe é uma ação de procedimento comum, por isso que foi criado um nome para ela, tá? E os dados com relação ao réu dessa ação, tá? Então, é assim que vai ficar seu preâmbulo. Se fosse uma ação de procedimento especial, você ia colocar aqui, ação da uso capião, procedimento especial, tá? Como aqui essa ação nossa vai correr no procedimento comum, então eu coloco um nome que eu crio para ela. Fatos e fundamentos jurídicos pedidos. Aqui mora o perigo, né? Aqui é difícil, nada vai, nada vem, você não sabe o que escrever, você sabe o que você quer, mas você não sabe transformar isso num texto. Vamos tentar facilitar. É aqui que você precisa colocar as suas razões, seu ponto de vista fático, o seu embasamento do direito material para aquilo que você está pedindo para o Poder Judiciário. Então, a gente tem lá, causa de pedir remota, que são os seus fatos, tá? Colocaram o meu nome de forma indevida no SPC e Serasa, mesmo já tenho pago a conta. Então, o meu direito material do nome foi ferido. Esses são os meus fatos. Aí, eu tenho fundamento jurídico para isso. Se eu paguei a conta, o CDC informa que o meu nome não pode ser colocado no rol dos maus pagadores. Tudo bom? Então, direito material, subsanção do fato à norma. Aí eu tenho premissa maior, lá das aulas de filosofia, que é o direito. Premissa menor, que é o fato. E a conclusão, que é fazer jus ao direito. Então, um exemplo que eu estou trazendo. Premissa maior, o direito, a lei,
o meu nome. Premissa menor, o fato, o meu nome foi colocado na SPC e Serasa mesmo eu não tendo dívida. Conclusão, fazer jus ao direito. Eu preciso que essa restrição seja retirada para o meu nome poder voltar a não ter nenhum tipo de prejuízo, tá? Toma cuidado para você não confundir fundamentação legal, que é a transcrição de artigo, com fundamentação jurídica, que é o seu raciocínio lógico para a aplicação disso, tá? É no raciocínio jurídico, na fundamentação jurídica, que você leva o magistrado ao convencimento. Fundamentação legal é apenas a indicação e transcrição. E o fundamento jurídico é o seu raciocínio lógico, o seu raciocínio jurídico para a aplicação do direito ao fato. Tudo bem? Aí nós temos o pedido. Lembra que eu falei que a gente precisa verificar que tipo de sentença que a gente quer? A gente vai verificar o tipo de sentença que a gente quer através do nosso pedido, tá? Então, o pedido, ele representa a espécie e os efeitos práticos que eu quero. Eu tenho o pedido imediato, que é o bem da vida pretendido, ponto. Eu tenho o imediato, que é uma providência jurisdicional apta a outorgá-lo. E aí eu tenho as formas de pedido. Eu posso pedir para o réu ser condenado, então eu tenho uma sentença condenatória. Eu posso pedir para que seja declarado, então eu tenho uma sentença declaratória. E eu posso pedir que seja constituído, então eu tenho uma sentença de desconstituição, tá? O meu pedido precisa ser expresso, certo e determinado. Não tem chororô aqui, tá? O pedido precisa ser expresso, certo e determinado. O juiz não pode adivinhar o que você quer, você precisa falar para ele exatamente o que você quer com todas as palavras. Aí a gente tem algumas exceções com relação a esse pedido expresso, certo e determinado, tá? Eles podem ser implícitos, presumes incluídos na petição inicial, mesmo que eu não tenha falado. Por exemplo, o que eu quero é uma sentença condenatória corrigida com juros e correção monetária, eu não preciso falar, já está lá. Eu tenho os genéricos, tá? Que o pedido que deve é uma exceção à regra, mas pode acontecer. Eu tenho cumulação de pedidos, quando eles são conexos, podem ser cumulados. E eu tenho alternativo, ou isso ou aquilo, tá? São as exceções. Regra, pedido é certo, expresso, certo e determinado. Exceção. Implícitos, genéricos, cumulação e alternativo, tá? Vamos lá ver como vai ficar esse meu pedido, então, dentro da petição inicial. Então, eu já tive lá endereçamento, já tive preâmbulo, fatos e fundamentos. Agora eu tenho o meu pedido, tá? Sempre peça, primeira coisa, que todos os pedidos sejam julgados totalmente procedentes. Por que não é a ação? Porque a ação é um caminho para você ter o seu pedido. Então, você não quer que a ação seja julgada procedente, porque a ação é simplesmente o caminho. Você quer que o seu pedido seja julgado procedente, tá? Aí você precisa pedir lá, se você quer que essa sentença declare, obriga, constitua ou execute alguma coisa, tá? Então, eu quero que o réu seja condenado a pagar. Eu quero que o réu seja obrigado a entregar. Eu quero que seja constituído o divórcio. Eu quero que o réu seja executado a fazer isso, tá? Aí os outros pedidos, dano moral, não esquece que o dano moral precisa ter valor agora, tá? Pagamento de custas, outros pedidos que possa ter, tá? O pedido engloba tudo aquilo que for direito material e não processual. Tudo bem? Requisitos. Aqui, o novo CPC, ele traz essa questão da justiça gratuita e da audiência de conciliação, isso todo mundo já sabe. E aí, ele não fala para nós se você precisa colocar ou não. Como eu gosto de pecar pelo excesso, não pela falta, acho importante você colocar esses dois tópicos, tá? Esses dois tópicos, não tem uma regra, porque a gente não tem nada na lei falando com relação a eles, mas eu acho que esteticamente ele fica bonito antes dos requerimentos. Então, terminou seus fatos e fundamentos, coloca lá um tópico da justiça gratuita e da audiência de conciliação, tá bom? Justiça gratuita no artigo 98 do CPC, audiência de conciliação 319 fala dele, artigo 3º fala dele e o 334 fala dele, tá? Aí você cria lá um tópico, depois de fatos e fundamentos, justiça gratuita, audiência de conciliação. Vamos para os requerimentos, tá? Requerimento é tudo aquilo que for processual.
tudo aquilo que for regido pelo CPC. Citação do réu, justiça gratuita, pedido de conciliação, publicações, tudo, intervenção do Ministério Público, tudo aquilo que for processual, você vai colocar no requerimento, tá? Então, dos requerimentos, seja definido o benefício da justiça gratuita, seja designada audiência de conciliação, que as publicações sejam feitas no nome do advogado tal, porque agora a gente pode ter publicação em nome da sociedade de advogados. Se tiver uma inversão de ônus de prova, também é no requerimento. Tudo que for processual é requerimento, tá? E aí a gente tem provas. Provas é obrigado a colocar, tá? Porque se você não pedir as provas na sua petição inicial, o juiz vai entender que você não tem provas a produzir. Ah, mas eu não tenho mesmo, mas coloca. Se aparece uma prova no meio do caminho que você quer mostrar para o juiz, coloca, tá? Então, que você vai provar tudo que você está dizendo pelos meios alegados, pelas formas admitidas na lei, tudo bem? Isso é muito importante você colocar, tanto na petição inicial quanto na contestação, que você quer fazer as provas das formas que a legislação autoriza você a fazer, tá? Valor da causa. O valor da causa está nos artigos 291 e 292. Por quê? O Código Civil agora fala que tudo você tem que somar. Você não pode mais deixar nada a critério do juiz, né? A gente colocava lá dano moral, a critério do magistrado. Não, você precisa determinar agora qual que é o valor da sua moral, tá? E o seu valor de causa vai seguir essas regras do 292 aqui, tá? Então, você vai fazer as contas do que você está pedindo com base no 292. Então, dá-se a causa o valor D, tá? Termos em que pede deferimento. Se você estiver fazendo a petição inicial no seu exame de ordem, dá uma lida no edital, tá? Para verificar como que eles querem que coloque esse fechamento. Nunca se identifique, a assinatura do advogado, nome OAB, não vai criar nada aqui, nunca se identifique, tá? Nunca crie problema no problema que você já recebeu, você já tem um para que criar outro, tá? Siga exatamente os dados que estão lá, não faça nenhum dado diferente, não crie nenhum dado diferente, tá? Siga exatamente o que o problema te traz, não se identifique no caso do exame de ordem, tá? E siga o 319, que não tem erro com relação a isso. Uma dica. Antes de você começar a fazer sua petição inicial, responda essas 11 perguntas. Você respondendo essas 11 perguntas de forma correta, sua petição está pronta. Você só precisa montar a estrutura dela, tá? Então, qual é a peça processual cabível, qual a justiça for e juízo, qual o processo e procedimento, quem é autor, quem é réu, o nome e o fundamento legal da ação, os fatos, os fundamentos jurídicos, aqui eu acrescentaria os fundamentos legais, tá? Prazo para propositura, verifica se já não aconteceu prescrição ou decadência. Quais são os pedidos, os requerimentos e o valor da causa. Você respondendo essas 11 perguntas, sua petição está pronta. Você só precisa colocar ela dentro da estrutura que a gente viu agora, tá? Que aqui a gente tem a estrutura do 319 junto com doutrina e jurisprudência. Tudo bem? Espero ter mais uma vez ajudado vocês. Faz esse favor para mim agora. Entra no blog, clica no botão de seguir, tá? Entra no YouTube, clica em inscrever-se. Não esquece de acionar o sininho, tudo bem? Sempre que tiver uma novidade nova, sempre que tiver um vídeo novo, sempre que eu colocar alguma coisa lá, você vai ficar sabendo, você vai receber, tá? Petição inicial é importante que você treine. Se você não treinar, você não consegue fazer. Se você não treinar, o seu braço continua enferrujado, tá? Então, pega lá casos de outros concursos de exame de ordem, mesmo que você não esteja estudando para o exame de ordem, você simplesmente está com dificuldade de fazer a petição inicial, o importante é praticar. Responda aquelas 11 perguntas que eu coloquei ali, aquilo ali te ajuda bastante a você identificar o direito processual do direito material, tá? Pegue exemplos práticos para você poder também fazer essa prática, para você poder também começar a escrever. Por quê? A parte de estrutura, endereçamento, preâmbulo, fatos, pedidos, requerimentos 319 te traz. Você precisa trabalhar como redigir os fatos e como redigir os fundamentos. Tudo bem? Se você não conseguir trabalhar isso, a sua petição inicial vai ficar fraca, né? E você vai se enrolar, você vai falar nada com coisa nenhuma. Você tem aquilo em mente, você só precisa conseguir transformar isso, colocar isso no papel. Como você faz isso? Treinando e lendo doutrina.
não tem outra saída, tá? Se você quiser fazer sua petição inicial, quiser que eu corrija, terei a honra de fazer isso para você. Meu e-mail tá aí, é só me mandar via e-mail, a gente vai discutindo, eu te faço alguns apontamentos que eu acho que é relevante, te encaminho também alguns problemas para você poder também montar essa petição inicial, para você desenvolver esses fatos e fundamentos, que é a parte mais difícil, eu concordo, tá? Manda um e-mail lá, manda um e-mail também com dicas, sugestões de temas, aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer debater comigo, tudo bem? Que a gente vai conversando. Mas segue o blog, se inscreve, tem sempre uma novidade aparecendo por aí, tem sempre uma questão prática pra gente discutir. Tudo bem? Espero ter ajudado, espero ter tirado aí os mistérios da petição inicial e nos vemos, ou melhor, nos ouvimos numa próxima. Muito obrigada, até!